Oi gente, tudo bom com vocês? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sujeito. E o sujeito é extremamente importante. A gente saber sobre o sujeito é fundamental, porque o sujeito é considerado como um dos termos essenciais da oração. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Antes de classificar o sujeito, antes de saber como identificar o sujeito na oração, é importante a gente saber como assim o sujeito é um termo essencial na oração. Bom, de acordo com os gramáticos, nós temos dois termos essenciais na oração, o sujeito e o predicado. Mas para a gente falar sobre sujeito, predicado, sobre análise sintática, vamos relembrar o que é uma oração. Oração é toda estrutura, com ou sem sentido completo, toda estrutura que é marcada por verbo ou locução verbal. Inclusive, toda vez que eu for falar sobre verbo, já coloca aí a inferência, já entenda aí que eu tô falando também de locução verbal. A quantidade de verbos na estrutura corresponde à quantidade de orações na estrutura. Então, se eu tenho um verbo, eu vou ter uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações. 127 verbos, 127 orações. Tem um limite de orações na estrutura? Não. A quantidade de verbos é a quantidade de orações. Então, se eu tenho 10.475.000 verbos, eu vou ter 10.475.000 orações. Vocês estão entendendo, né? A quantidade de verbos na estrutura corresponde à quantidade de orações na estrutura. Pois bem, toda vez que você tiver o verbo, ele vai estar presente no predicado. O verbo sempre está no predicado da oração. Ou seja, existe oração sem predicado? Não, né? Se para ter oração eu preciso de verbo e o verbo está no predicado, eu preciso necessariamente de um predicado na oração. Mas se eu perguntar para você, existe oração sem sujeito? Pensa aí. Perceba, aqui eu não estou perguntando do sujeito desinencial, que as pessoas conhecem como elíptico, oculto, semântico, implícito, contextual, qualquer um desses nomes. Eu não estou falando dele. E também não estou falando sobre o sujeito indeterminado. Estou falando de uma oração sem sujeito algum, um sujeito inexistente. Existe? Eu vou dar um spoiler para vocês. Nós vamos ter um vídeo dedicado para orações sem sujeito, tá bom? Então, vamos falar em um vídeo separado só sobre isso. Mas sim, existe sim oração sem sujeito. Então, só pra gente colocar todos os nossos conceitos em caixinhas separadinhas aqui rapidinho, tá? A gente vai ter então dois tipos de oração. A oração que a gente chama de oração bimembre. Bi, olha a etimologia da palavra, bi é dois, então tem dois membros, e esses membros são sujeito e predicado. Então a gente tem a oração bimembre, mas a gente tem também a oração unimembre. A oração unimembre é uma oração extremamente específica, que é a oração sem sujeito, a oração com sujeito inexistente. Não vamos falar sobre ela agora, beleza? Ok. Então, vamos falar sobre o sujeito, vamos nos dedicar ao sujeito agora. Vamos partir do princípio que sim, o sujeito é essencial à oração, afinal de contas estamos falando da oração bimembre, então ele sempre vai estar presente na oração, seja indeterminado ou implícito, tá bom? Pois bem, primeiro a gente precisa saber quais são as características básicas do sujeito. O sujeito ele tem 4 características fundamentais, 4 características que são essenciais. Sem uma dessas 4, a gente não tem o sujeito, então presta muita atenção. O sujeito é um termo de valor substantivo, primeira característica. Segunda característica, o sujeito é a quem o predicado se refere, a quem o verbo se refere. Seja ele exercendo ou sofrendo a ação verbal, é sempre a quem o predicado, o verbo, se refere. Terceira característica, é o sujeito que desencadeia a concordância do verbo. Ou seja, se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Essa é a regra geral de concordância. É o sujeito que desencadeia a concordância do verbo. E a última característica é que o sujeito nunca vai ter o seu núcleo preposicionado. O sujeito é o termo regente, ele nunca vai ser o termo regido. Então, nunca vai ter uma preposição regendo ali o sujeito. O núcleo do sujeito nunca vai ser regido por uma preposição. Nunca vai estar ali acompanhado sintaticamente pela preposição. Beleza? Então essas são as 4 características do sujeito. Valor substantivo, a quem o verbo se refere, desencadeia a concordância do verbo e o núcleo nunca vai ser preposicionado. Eu gosto de fazer uma brincadeira com os meus alunos de uma forma bem mnemônica mesmo, sabe? Que é, você vai fazer um mantra na sua cabeça, porque esse mantra vai te salvar em vários momentos da análise sintática. O mantra é o seguinte, sabe mantra? Aquele
O mantra é o seguinte. Não existe sujeito preposicionado. Pode até fechar o olho. Não existe sujeito preposicionado. Pode até me zoar agora, mas mais pra frente você vai ver. Isso vai te salvar. O núcleo do sujeito nunca vai ser regido por uma preposição. Beleza? Pois bem, agora que você já sabe quais são as 4 características fundamentais do sujeito, a gente precisa saber classificar esse sujeito, certo? E para isso, eu vou atrás do núcleo. Eu preciso ver, será que eu consigo identificar o núcleo ou eu não consigo identificar o núcleo? Se você não consegue identificar o núcleo, nem pelo contexto, nem pela relação ali estrutural, se você não consegue identificar o núcleo, a gente vai ter o sujeito indeterminado. Mas ele existe, eu só não consigo identificar. Mas se você consegue identificar o núcleo, a gente vai ter o sujeito determinado. E o sujeito determinado é classificado de 4 formas. Nós temos o sujeito determinado simples, o sujeito determinado composto, o sujeito determinado desinencial e o sujeito determinado que a gente vai chamar de oracional. Então são 4 as classificações do sujeito determinado. Sujeito determinado simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Sujeito determinado composto, mais de um núcleo. E o sujeito determinado desinencial. Vou até me ajeitar aqui porque para falar do sujeito desinencial é importante que você saiba um detalhe. Olha, o sujeito desinencial, ele vai ter outros nomes, outras palavras para falar sobre a mesma coisa e você pode escolher qualquer um desses nomes, você está se referindo à mesma coisa. Sujeito desinencial é aquele que o núcleo foi omitido, mas que você consegue identificar. Então, ele foi omitido, mas você ainda consegue identificar de uma forma implícita. Quais são os nomes que você pode atribuir ao sujeito desinencial, determinado desinencial? Ele pode ser chamado de desinencial e isso acontece porque você consegue identificá-lo pela desinência verbal. Então, olha só, tem o verbo amar. Amar aí no seu infinitivo. Você fala amo, amamos, ama, amam. Perceba, se eu falo amo português, a quem o verbo se refere? Quem é o sujeito? Amo português. Aquele finalzinho, o O, ele está indicando que o meu sujeito é uma primeira pessoa do singular. Se eu falo, amamos português, a quem o verbo se refere? Amos, aí, essa desinência, essa parte final do verbo chamada de desinência, vai estar me indicando que amamos se refere à primeira pessoa do plural. Ou seja, é a desinência que vai indicar para mim qual é a pessoa, qual é o sujeito, qual é o referente daquele verbo. Então, por isso ele é chamado de sujeito desinencial. Mas quais são os outros nomes? Sujeito desinencial, sujeito elíptico, adoro esse nome. Elíptico vem da figura de linguagem, uma figura sintática chamada elipse. Elipse, como eu disse, é uma figura de linguagem em que a gente omite um termo da estrutura, mas que a gente consegue subentender esse termo. Amamos português. A quem esse verbo se refere? Mesmo não estando escrito o nós, mesmo nós não estando aqui presente, né? Mesmo não estando escrito nós, você sabe quem amamos português. Nós amamos português. Então foi omitido, mas você consegue identificar pelo contexto, pela desinência. Então, desinencial, elíptico. Nós temos um nome que eu não gosto particularmente, que é o sujeito oculto. Não gosto desse termo porque oculto é uma coisa que foi escondida e que a gente não consegue ver, não consegue identificar. E a base do sujeito determinado é que você consegue identificar. Mas tudo bem, chame de oculto, não tem problema. Então, desinencial, elíptico, oculto. E temos outros termos que quem é aqui de Brasília sabe que o CESP adora utilizar. Nós temos o sujeito semântico. Semântico se refere ao sentido. Então, às vezes, você consegue identificar o sujeito não porque ele está expresso, mas porque o sentido remete àquilo ali, ok? Então, sujeito semântico, sujeito implícito. Implícito porque ele não está expresso, ele não está explícito. Então, sujeito implícito. Sujeito contextual, porque ele pode ser identificado muitas vezes pelo contexto. Ou seja, nós temos vários e vários nomes para se referir, para nos referir. Nós temos vários nomes para nos referirmos a uma única coisa, tá? Não importa o nome que você escolher, desde que você consiga entender o sentido aí, o que é esse sujeito desinencial. Então, sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial e o quarto tipo de sujeito é o sujeito oracional. Sujeito oracional acontece toda vez que uma oração exercer o papel sintático de sujeito. Se você
já passou aí pela essa análise sintática do período simples, se você já estudou o período composto, você sabe que o sujeito oracional vai ser a mesma coisa da oração subordinada substantiva subjetiva. Se você não chegou aí, não se preocupe, basta que você saiba, existe o caso em que uma oração exerce papel sintático de sujeito. Vamos pensar nisso daí? Vamos pensar nessas estruturas? Olha só. Então, imagina que eu tenho a seguinte oração. É importante. É importante uma oração? É. Não tem sentido completo, assim, solto, mas é uma oração, porque para ser oração não precisa de sentido, certo? Para ser oração precisa apenas da incidência do verbo, e tem o verbo ser. É importante. A quem o verbo ser se refere? Qual é o sujeito dessa oração? Posso falar que importante é o sujeito? Não, né? Para ser o sujeito, primeira característica, tem que ter um valor substantivo. E importante tem um valor adjetivo, então não pode ser o sujeito. Então vamos lá. É importante. Importante não é o sujeito, então a quem o verbo ser se refere? Primeira coisa que você faz quando vai analisar sintaticamente uma estrutura é achar o verbo, mas a segunda coisa é procurar aí qual é o sujeito desse verbo num período simples, certo? Qual é o sujeito a quem o verbo se refere? A princípio, a gente não tem sujeito nessa estrutura, mas tudo que você colocar nessa janela, então, nessa janela do que seria o sujeito, que tem valor substantivo, que estiver concordando aí com o verbo, a quem o verbo se refere, e que não esteja preposicionado, tudo que você colocar aí vai ser o sujeito da oração. Então, se você falar assim, por exemplo, higiene é importante. Nesses momentos de coronavírus, né, gente? Higiene é muito importante. Mas vamos lá, a higiene é importante. Qual é o núcleo dessa estrutura? Se eu tenho a higiene, o núcleo é higiene, certo? Se eu tenho apenas um núcleo, que tipo de sujeito é esse? Simples. Sujeito simples. Beleza, muito fácil, Larissa, muito fácil. Vamos lá. Ok, e se eu falo assim, nada é importante? Nada é importante, além da saúde, né? Nada é importante. Gente, nada é morfologicamente o quê? Nada, morfologicamente, é um... Tempo para você pensar. Morfologicamente, é um pronome indefinido. E o pronome, ele pode funcionar como um valor adjetivo, pronome adjetivo, quando ele acompanha um nome, ou pode funcionar como um valor substantivo, quando ele substitui um nome. Se ele é um pronome substantivo, ele tem um valor substantivo, então ele pode sim ser o sujeito, ok? Então, é um pronome. Ele é o sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Muito cuidado, viu? Porque as pessoas, às vezes, quando vão fazer a análise sintática, se confundem com a relação semântica. E quando eu falo que nada é importante, a pessoa pensa, nossa, nada é coisa alguma. Se é coisa alguma, é um sujeito indeterminado? É um sujeito desinencial? É uma oração sem sujeito? Cuidado com isso. O importante aqui é que a gente consiga identificar um termo de valor substantivo, e nada é um pronome de valor substantivo. Então, sim, ele é o sujeito da oração. Você tem apenas um núcleo nesse sujeito, sujeito simples. Beleza? A mesma coisa quando eu falo tudo é importante. Apesar de tudo, semanticamente, estar se referindo a várias e várias coisas, é apenas uma palavra exercendo papel sintático de sujeito. Se eu tenho apenas uma palavra, também é um pronome indefinido. Se eu tenho apenas uma palavra, pronto, é um sujeito determinado simples. Beleza? Ok, vamos dificultar. E se eu falo quem é importante? E agora? A quem o verbo se refere na estrutura? Muitas pessoas gostam de ficar fazendo pergunta pro verbo para achar o sujeito, né? Quem é importante? 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 E aí você fica desse looping eterno. Cuidado! Quem é um pronome interrogativo que tem valor substantivo? E se é um pronome de valor substantivo, ele vai funcionar como sujeito. Gente, como eu disse, não se prejudique aí com a questão da semântica dentro dessa estrutura. Você está fazendo uma análise sintática, não é semântica. E sintaticamente eu tenho um termo de valor substantivo aí, o pronome quem. Então ele vai ser o sujeito. E se eu tenho apenas uma palavra exercendo papel sintático de sujeito, como é que eu classifico esse sujeito? Simples. É um sujeito simples. Então, beleza, até agora eu só vi sujeito simples, certo? E se eu falo assim... Ficar em casa é importante. Nesse momento de quarentena, ficar em casa é importante. Vamos lá. A quem o verbo se refere na estrutura? A quem o verbo se refere na oração? Ficar em casa, certo? Então, o termo ficar em casa vai ser o sujeito. Mas espera, eu tenho ficar. E ficar é um verbo. Você fala, professora, ficar tem valor substantivo? Não.
O verbo não tem valor substantivo. Mas lembra do que eu falei lá no início do vídeo? Toda vez que você tiver um verbo na estrutura, você vai ter o quê? Uma oração. E apesar de o verbo não ter valor substantivo, a oração tem valor substantivo. Então eu tenho uma oração, olha só esse momento, né? A oração com valor substantivo, eu tenho uma oração exercendo papel sintático para outra oração, exercendo papel sintático de sujeito para outra oração. Esse é um exemplo de um sujeito oracional, beleza? Então, sujeito oracional é quando eu tenho uma oração exercendo papel sintático de sujeito. Ok, você fala assim, professora, você tinha falado para não ficar fazendo pergunta, quem, pro verbo, que eu posso me confundir. Gente, fazer a pergunta pro verbo é uma dica, é um dos métodos de identificação do sujeito. Método da pergunta, é só você ver quem está exercendo aquela ação ou quem está sofrendo aquela ação, certo? Mas a gente tem outros métodos que também são muito relevantes. Você pode perguntar quem pro verbo, para ver qual é o sujeito, mas você pode ver também por meio da pronominalização. Sempre que você estiver em dúvida se aquele termo é ou não o sujeito, pronominaliza. Substitui aquele termo que você está em dúvida por um pronome de valor substantivo, é claro. Se você fala assim, quantos elementos amam aquela mulher? Quantos elementos amam aquela mulher? Enfim, quando você fala essa estrutura, quando o Zé Ramalho fala essa estrutura, a quem o verbo amar se refere? Qual é o sujeito? Eles amam aquela mulher. Perceba, quando você substitui por um pronome, que está sendo substituído é quantos elementos. Você não pode falar quantos eles. Você não pode falar eles elementos. Não tem como, não faz nem sentido. Então, eles amam aquela mulher. Não quero saber da semântica, gente. Eu sei que sintaticamente eu consigo substituir. Então, o sujeito aí vai ser quantos elementos. Qual é o núcleo do sujeito? Quantos elementos? Elementos. No caso, quantos está aí acompanhando elementos, certo? Então, elementos é um núcleo. Se eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. Sujeito determinado simples. Se eu falo assim, as minhas 2 melhores amigas do colégio foram para a escola. Não deveriam, né? Porque estamos em quarentena. Mas as minhas 2 melhores amigas do colégio foram para a escola. A quem o verbo foram se refere? Pronominaliza. Elas foram para a escola. Você não pode falar as elas. Você não pode falar minhas elas. Você não pode falar 2 elas. Você não pode falar elas do colégio. Não tem como. Tudo entra no mesmo pronome. Então, quando você faz essa pronominalização, você vê qual é efetivamente o sujeito da oração. E aí, qual é o núcleo desse sujeito? Posso falar que as é o núcleo? Não, não tem valor substantivo, né? É só um artigo. Você pode falar que minhas é o núcleo? Não, nesse caso a gente vai ter um pronome adjetivo, tá acompanhando um nome, então não pode. 2 é um núcleo? Não, nesse caso é um numeral que também tem um valor adjetivo, tá especificando, não são quaisquer amigas, são 2 amigas. Posso falar que do colégio é um núcleo? Também não, porque do colégio tá caracterizando amigas, ou seja, qual é o núcleo do sujeito? Amigas. E se eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. Um outro método para você conseguir identificar o sujeito é a relação da concordância. É só você ver que o sujeito sempre concorda com o verbo, certo? Então, se você fala assim, nada noticiaram os jornais da cidade. E agora, a quem o verbo noticiar se refere? Posso falar que meu sujeito é o nada? Nesse caso, não, porque noticiaram está no plural. Então, a quem o verbo se refere? Os jornais da cidade. Nesse caso, o meu sujeito é os jornais da cidade, mesmo estando depois do verbo, mesmo estando posposto ao verbo, mesmo estando numa ordem indireta na estrutura, os jornais da cidade vai ser o meu sujeito. Tem apenas um núcleo, sujeito simples. E se eu falo assim, nada noticiou os jornais da cidade? Não tem muito sentido, mas nesse caso sim, o meu sujeito passa a ser nada, porque ele está sintaticamente concordando com o verbo. Então, o verbo está no singular, o meu sujeito tem que estar no singular. Tudo bem? Gente, é fácil, né? Então, mais uma vez, um grande abraço para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E depois a gente, numa próxima oportunidade, vai falar só sobre o sujeito indeterminado e depois sobre o sujeito inexistente, a oração sem sujeito. Queridos, eu sei que a jornada é dura, é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho, né? Vamos juntos? Um grande abraço para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, eu tô aprendendo isso agora, gente. Dá aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e espero ter ajudado efetivamente vocês. Beijo. Beijo.
Beijo.